Meditação sobre a Via Sacra, Parte 2. Abertura. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. A Via Sacra é uma meditação cristã tradicional que se concentra nas últimas horas de vida de Jesus Cristo, desde sua condenação até sua morte na cruz. É uma oportunidade para refletir sobre o sacrifício de Jesus e seu amor por nós. A Via Sacra geralmente é realizada durante a Quaresma, mas também pode ser feita ao longo do ano. A meditação se divide em 14 estações, cada uma representando um evento importante na paixão de Jesus. As estações incluem: 1. Jesus é condenado à morte. 2. Jesus carrega a sua cruz. 3. Jesus cai pela primeira vez. 4. Jesus encontra sua mãe. 5. Simão de Cirene ajuda Jesus a carregar sua cruz. 6. Verônica limpa o rosto de Jesus. 7. Jesus cai pela segunda vez. 8. Jesus consola as mulheres de Jerusalém. 9. Jesus cai pela terceira vez. 10. Jesus é despido de suas roupas. 11. Jesus é crucificado. 12. Jesus morre na cruz. 13. Jesus é retirado da cruz. 14. Jesus é sepultado. É recomendável que cada estação seja meditada com calma, permitindo-se sentir a dor e o sofrimento de Jesus, bem como sua entrega e amor pelos seus. É uma oportunidade para se arrepender dos pecados e agradecer a Deus pelo seu sacrifício. Oitava estação. A oitava estação da Via Sacra, Jesus consola as mulheres de Jerusalém, recorda o momento em que Jesus encontrou algumas mulheres chorando enquanto ele estava sendo levado para a crucificação. Ele se aproximou delas e disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, mas chorem por si mesmas e por seus filhos. Pois dias virão em que se dirá: Felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a dizer as montanhas: cai sobre nós, e as colinas, cobre-nos. Pois, se fazem isso com a madeira verde, que acontecerá com a seca? Essa estação da Via Sacra nos lembra a importância de consolar os outros em tempos de dor e sofrimento, e de oferecer esperança em meio à tristeza. Também nos lembra que, mesmo em sua própria dor e sofrimento, Jesus se preocupou em consolar os outros e oferecer-lhes esperança. A oitava estação da Via Sacra também é uma oportunidade para refletir sobre a compaixão e a misericórdia de Jesus. Ele não apenas reconheceu e se importou com a dor das mulheres, mas também lhes ofereceu palavras de consolo e esperança. Isso nos lembra que, mesmo em meio à dor e sofrimento, sempre há esperança e que é importante oferecer consolo e apoio aos outros. Além disso, as palavras de Jesus para as mulheres de Jerusalém também têm implicações mais amplas. Ele fala sobre a ideia de que a dor e o sofrimento não são exclusivos dele, mas que todos nós experimentamos essas coisas em algum momento. Ele nos lembra que, enquanto choramos por ele, devemos também chorar por nós mesmos e pelos nossos filhos, pois todos passamos por dificuldades e sofrimentos. A oitava estação da Via Sacra é uma lembrança poderosa de que, mesmo em meio à dor e às circunstâncias mais difíceis, sempre há esperança e consolo disponíveis.
A compaixão e a misericórdia de Jesus são uma fonte de conforto para nós, e devemos tentar seguir seu exemplo, oferecendo consolo e esperança aos outros. Nona estação. A nona estação da Via Sacra, Jesus cai pela terceira vez. Lembra o momento em que Jesus, já debilitado pela flagelação e carregando a cruz até o lugar da crucifixão, cai pela terceira vez. Este evento é mencionado no Evangelho de Lucas, 23 horas e 26 minutos, e no Evangelho de João, 19 horas e 17 minutos. Essa estação da Via Sacra nos lembra da humanidade de Jesus, e do fato de que ele também enfrentou momentos de fraqueza e dor física. Ela também nos faz lembrar de nossa própria fragilidade, e nos convida a meditar sobre como lidamos com nossos próprios momentos de fraqueza e dor. Além disso, a nona estação também nos lembra que, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, Jesus continuou perseverando e cumprindo seu objetivo de sacrificar-se pela nossa salvação. Ele se levantou e continuou a caminhar até o lugar da crucificação, mostrando coragem e determinação. Isso nos lembra que, mesmo quando estamos enfrentando momentos difíceis, devemos continuar perseverando e mantendo a fé. A nona estação da Via Sacra também nos lembra da importância da perseverança e da força de vontade. Jesus sabia que ele precisava continuar caminhando, mesmo que estivesse debilitado, para cumprir seu objetivo final. Ele nos mostra que, mesmo quando as coisas parecem impossíveis, devemos continuar avançando e lutando. A caminhada de Jesus até o lugar da crucifixão, incluindo a cada vez que ele cai, também pode ser vista como uma metáfora para nossa própria jornada espiritual. Assim como Jesus caiu, nós também caímos em momentos de dúvida, medo ou tentação, mas assim como ele se levantou e continuou a caminhar, nós também devemos nos levantar e continuar em frente. A nona estação também nos convida a refletir sobre a humildade de Jesus. Ele não se viu como um ser superior, mas como alguém que estava passando pelo mesmo sofrimento que qualquer outra pessoa. Isso nos lembra que devemos ter humildade diante da vida e diante dos desafios que enfrentamos. Em resumo, a nona estação da Via Sacra nos convida a refletir sobre a humanidade e a perseverança de Jesus, assim como a nossa própria fragilidade e força de vontade, e nos convida a ter humildade diante da vida e seus desafios. Décima estação. A décima estação da Via Sacra, Jesus é despojado de suas vestes, lembra o momento em que Jesus foi despido de suas roupas antes de ser crucificado. Este evento é mencionado em todos os 4 evangelhos do Novo Testamento, Mateus 27:35, Marcos 15 horas e 24 minutos, Lucas 23 horas e 34 minutos, João 19:23-24. Essa estação da Via Sacra nos lembra da humilhação e desonra que Jesus sofreu antes de ser crucificado. Ele foi despojado de sua dignidade e privado de sua própria humanidade. Isso nos faz lembrar de como a crucificação foi um ato de violência e desrespeito. Além disso, a décima estação também nos convida a refletir sobre nossa própria vulnerabilidade. Nós também somos vulneráveis à humilhação e desonra, e devemos estar preparados para lidar com esses momentos de dor e sofrimento. A décima estação também pode ser vista como uma metáfora para nossa própria jornada espiritual. Assim como Jesus foi despojado de suas vestes, nós também somos convidados a nos despojar de nossas próprias vestes, isto é, nossas defesas, nossos medos, nossos egoísmos, para nos aproximarmos mais de Deus e nos tornarmos mais humildes e vulneráveis. Em resumo, a décima estação da Via Sacra nos lembra da humilhação e desonra que Jesus sofreu antes de ser crucificado e nos convida a refletir sobre nossa própria vulnerabilidade e a importância de estar preparados para lidar com os momentos difíceis. Também nos convida a nos despojar de nossas defesas e egoísmos para nos aproximarmos mais de Deus. A décima estação da Via Sacra também nos lembra da importância do sacrifício e do amor incondicional.
Jesus se entregou voluntariamente à humilhação e à morte na cruz por amor a nós. Ele fez um sacrifício incondicional para nos salvar e nos dar a vida eterna. Essa estação nos convida a refletir sobre nossa própria disposição a fazer sacrifícios pelos outros e sobre como podemos amar incondicionalmente como Jesus. A desonra e a humilhação que Jesus sofreu também têm implicações mais amplas. Elas nos lembram da natureza injusta e cruel da opressão e da perseguição, e nos convidam a lutar contra essas coisas em nossa própria vida e no mundo. A desonra e a humilhação que Jesus sofreu também têm implicações mais amplas. Ele nos lembra da natureza injusta e cruel da opressão e da perseguição, e nos convida a lutar contra essas coisas em nossa própria vida e no mundo. A despojamento também simboliza a renúncia das coisas materiais e a busca pela espiritualidade, nos lembrando que devemos seguir Jesus e seus ensinamentos, e não a riqueza e a vaidade. Em resumo, a 10ª estação da Via Sacra nos lembra da humilhação e desonra que Jesus sofreu antes de ser crucificado, e nos convida a refletir sobre nossa própria disposição a fazer sacrifícios pelos outros, a lutar contra a opressão e a perseguição e a buscar a espiritualidade e a renúncia das coisas materiais. 11ª estação. A 11ª estação da Via Sacra, Jesus é crucificado, lembra o momento em que Jesus foi pregado na cruz e morreu por nossos pecados. Este evento é mencionado em todos os 4 evangelhos do Novo Testamento, Mateus 27 2.35-44, Marcos 15 24, 32, Lucas 23 2.33-43, João 19 16, 30. Essa estação da Via Sacra nos lembra do sacrifício supremo que Jesus fez por nós, dando sua vida para nos salvar e nos dar a vida eterna. Ela também nos faz lembrar da natureza brutal e violenta da crucificação, e nos convida a meditar sobre a dor e o sofrimento que Jesus suportou por nós. Além disso, a 11ª estação também nos convida a refletir sobre nossa própria necessidade de redenção e salvamento, e sobre como podemos responder à oferta de salvação que Jesus nos deu. A crucificação de Jesus também é um símbolo da nossa própria crucificação, ou seja, a renúncia de nossos desejos e vontades egoístas, para seguir Jesus e seus ensinamentos. A crucificação também simboliza a vitória sobre o pecado e a morte, nos lembrando que através da morte de Jesus, nós também podemos vencer a morte e obter a vida eterna. A 11ª estação da Via Sacra também nos lembra da importância do perdão e da reconciliação. Jesus perdoou aqueles que o condenaram e pediu ao Pai que os perdoasse também, Lucas 23h34. Ele mostrou a importância de perdoar aqueles que nos fazem mal e nos convida a fazer o mesmo. A crucificação também simboliza a união entre Deus e os seres humanos. Através do sacrifício de Jesus, nós somos reconciliados com Deus. Isso nos lembra da importância da reconciliação e da restauração de nossa relação com Deus. A crucificação também tem implicações mais amplas, nos lembrando da natureza injusta e cruel da violência e da opressão, e nos convidando a lutar contra essas coisas em nossa própria vida e no mundo. A 11ª estação também nos convida a meditar sobre a natureza da morte e da vida eterna. A morte de Jesus na cruz é o início da sua ressurreição e nossa esperança de vida eterna. Ele nos lembra que a morte não é o fim, mas sim, um passo para a vida eterna com Deus. Em resumo, a 11ª estação da Via Sacra nos lembra do sacrifício supremo de Jesus, e nos convida a refletir sobre a nossa própria necessidade de redenção e salvamento, e como podemos responder à oferta de salvação de Jesus, assim como a renúncia de nossos desejos e vontades egoístas, e a vitória sobre o pecado e a morte. 12ª estação. A 12ª estação da Via Sacra, Jesus é morto na cruz, lembra o momento em que Jesus morreu na cruz, sacrificando-se por nossos pecados. Este evento é mencionado em todos os 4 evangelhos do Novo Testamento, Mateus 27:50,
Marcos 15 horas e 37 minutos, Lucas 23 horas e 46 minutos, João 19 horas e 30 minutos. Essa estação da Via Sacra nos lembra do sacrifício supremo que Jesus fez por nós, dando sua vida para nos salvar e nos dar a vida eterna. Ele se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Ela também nos faz lembrar da natureza brutal e violenta da crucificação, e nos convida a meditar sobre a dor e o sofrimento que Jesus suportou por nós. A 12ª estação também nos convida a refletir sobre a natureza do pecado e do arrependimento. A morte de Jesus na cruz é o resultado do pecado humano, mas também é o meio pelo qual o pecado pode ser perdoado e o arrependimento é possível. A morte de Jesus na cruz nos lembra da importância de confessarmos e arrependermos de nossos pecados para obtermos a salvação. A 12ª estação também nos convida a meditar sobre a natureza da morte e da vida eterna. A morte de Jesus na cruz é o final da sua vida terrena e o começo de sua vida eterna. Ele nos lembra que a morte não é o fim, mas sim um passo para a vida eterna com Deus. A 12ª estação da Via Sacra também nos lembra da importância da fé e da confiança em Jesus. A morte de Jesus na cruz é o resultado da fé e confiança dele em seu Pai. Ele sabia que sua morte era necessária para a salvação de todos. Ele nos convida a ter a mesma fé e confiança nele, e em seu amor por nós. Além disso, a 12ª estação também nos convida a refletir sobre a natureza do amor. A morte de Jesus na cruz é o maior ato de amor que já foi feito. Ele se entregou voluntariamente para salvar todos nós. Ele nos convida a amar incondicionalmente como ele fez, amando até mesmo aqueles que nos fazem mal. A 12ª estação também nos convida a meditar sobre a natureza do sacrifício e do compromisso. A morte de Jesus na cruz é o resultado de seu compromisso e sacrifício por nós. Ele nos convida a estar dispostos a fazer sacrifícios e compromissos para seguir sua vontade e honrar seu nome. Em resumo, a 12ª estação da Via Sacra nos lembra do sacrifício supremo de Jesus e nos convida a refletir sobre a natureza do pecado, do arrependimento e da morte, e como essas coisas nos afetam. 13ª estação. A 13ª estação da Via Sacra, Jesus é tirado da cruz, lembra o momento em que Jesus foi tirado da cruz após sua morte. Este evento é mencionado em todos os 4 evangelhos do Novo Testamento, Mateus 27 2.57 61, Marcos 15 42 e 47, Lucas 23 2.50 e 56, João 19 31, 37. Essa estação da Via Sacra nos lembra do sacrifício supremo que Jesus fez por nós, dando sua vida para nos salvar e nos dar a vida eterna. Ela também nos faz lembrar da natureza brutal e violenta da crucificação, e nos convida a meditar sobre a dor e o sofrimento que Jesus suportou por nós. A 13ª estação também nos convida a refletir sobre a natureza da morte e da ressurreição. A morte de Jesus na cruz é o fim de sua vida terrena, mas também o começo de sua vida eterna. Ele ressuscitou aos 3 dias, mostrando que a morte não é o fim, mas sim um passo para a vida eterna com Deus. A 13ª estação da Via Sacra também nos lembra da importância da esperança e da fé na ressurreição. A retirada do corpo de Jesus da cruz simboliza a esperança de sua ressurreição e de nossa própria ressurreição. Ele nos convida a ter fé na vida eterna e na ressurreição dos mortos. Além disso, a 13ª estação também nos convida a refletir sobre a natureza do amor e do sacrifício. A morte de Jesus na cruz é o maior ato de amor e sacrifício que já foi feito. Ele se entregou voluntariamente para salvar todos nós. Ele nos convida a amar incondicionalmente e estar dispostos a fazer sacrifícios por aqueles que amamos. A 13ª estação também nos convida a meditar sobre a natureza da dor e do sofrimento.
A morte de Jesus na cruz foi um momento de dor e sofrimento tanto para ele quanto para aqueles que o amavam, mas essa dor e sofrimento foram superados pela esperança e pela vitória da ressurreição. Em resumo, a 13ª estação da Via Sacra nos lembra do sacrifício supremo de Jesus e nos convida a refletir sobre a natureza da morte, ressurreição, esperança, fé, amor, sacrifício e dor. 14ª estação. A 14ª e última estação da Via Sacra, Jesus é depositado no sepulcro, lembra o momento em que Jesus foi colocado no sepulcro após sua morte na cruz. Este evento é mencionado em todos os 4 evangelhos do Novo Testamento, Mateus 27 2.57 61, Marcos 15 42 e 47, Lucas 23 2.50 e 56, João 19 38, 42. Essa estação da Via Sacra nos lembra do sacrifício supremo que Jesus fez por nós, dando sua vida para nos salvar e nos dar a vida eterna. Ela também nos faz lembrar da natureza brutal e violenta da crucificação, e nos convida a meditar sobre a dor e o sofrimento que Jesus suportou por nós. A 14ª estação também nos convida a refletir sobre a natureza da morte e da vida eterna. A morte de Jesus na cruz é o final da sua vida terrena, mas também o começo de sua vida eterna. Ele ressuscitou aos 3 dias, mostrando que a morte não é o fim, mas sim um passo para a vida eterna com Deus. A 14ª estação também nos convida a meditar sobre a natureza da esperança e da fé. A colocação de Jesus no sepulcro é o símbolo da esperança na ressurreição e vida eterna. Ele nos convida a ter fé na vida eterna e na ressurreição dos mortos. Além disso, a 14ª estação nos convida a refletir sobre a importância do repouso e da preparação. A colocação de Jesus no sepulcro simboliza o repouso e a preparação para a ressurreição. Ele nos convida a encontrar repouso em Deus e prepararmos nossa alma para a vida eterna. Em resumo, a 14ª estação da Via Sacra é uma reflexão sobre a morte de Jesus e seu sepultamento, nos lembrando do sacrifício que ele fez por nós e nos convidando a refletir sobre a natureza da morte, vida eterna, esperança, fé, repouso e preparação. Essa estação também nos lembra do final da história de Jesus na Terra e o início de sua história eterna com Deus, e nos dá a esperança de que, assim como Jesus ressuscitou, também ressuscitaremos e viveremos para sempre com Ele. Amém.